por que será que hoje em dia videogame virou um hobby onde tanta gente acha que tem que provar alguma coisa? Ser bom, jogar no difícil, platinar, não pode usar guia, não pode usar modo fácil, tem que terminar o jogo sem morrer. Mas por quê? Eu acho isso curioso porque videogame sempre foi algo pra mim que eu relaciono a descansar, a relaxar, a lazer. E sem perceber, virou algo em que eu precisava performar. E hoje parece que tudo na vida é algo que a gente precisa de resultado. No trabalho, na academia, na leitura, na corrida e até dormir virou desempenho. Tem relógio medindo sono, aplicativo medindo foco, aplicativo que conta os nossos passos. E eu acho que sem perceber, a gente acabou trazendo isso também para o mundo dos videogames. Essa lógica de performance, onde agora existem rankings, existem platinas, tier lists, builds, speedruns, o jeito certo de jogar. E parece que a diversão acabou ficando em segundo plano. E aí tem uma pergunta que fica comigo que faz mudar um pouco a minha visão a respeito disso, que é: por que eu preciso ser bom justamente na atividade que eu escolhi para relaxar, para descansar? Mas não me entenda mal, eu gosto quando um jogo me desafia, de verdade. Existem jogos difíceis que são incríveis, e o problema nunca foi o desafio. O problema acontece quando eu acho que eu preciso aceitar esse desafio para ser considerado um jogador de verdade. E para mim isso são coisas completamente diferentes. Existe uma confusão que a gente faz o tempo todo, que a gente costuma confundir dificuldade com qualidade, como se um jogo fosse automaticamente melhor porque ele exige mais da nossa habilidade. Mas pra mim não funciona assim. Eu acho que um jogo difícil ele pode ser maravilhoso, assim como um jogo extremamente simples também pode. Na minha opinião, o que faz um jogo ser bom é a experiência que ele proporciona, não o quanto ele faz você sofrer pra chegar nos créditos. Porque pra mim, no fim das contas, o objetivo nunca foi provar que eu consigo, e sim aproveitar o caminho. E como eu trato o videogame somente como um hobby, eu não sinto que eu preciso ser bom no videogame. Porque a minha vida, a vida adulta, já cobra muita coisa da gente. Então eu foco em ser um bom marido, em ser um bom filho, em ser um bom amigo, em ser um bom profissional na empresa que eu trabalho. Eu já tenho responsabilidades demais fora do videogame. Já existem lugares demais em que eu preciso performar, em que eu preciso entregar resultados, em que eu preciso melhorar. E talvez eu só não queira transformar justamente o meu ambiente de lazer em mais uma competição. E eu acho que todo ser humano tem direito de ocupar um espaço na vida e ter o seu momento em que ele não precisa performar. Um lugar onde ninguém esteja esperando excelência, em que ninguém esteja provando a sua habilidade ou dizendo para você que exista um jeito certo de fazer aquilo. Porque um hobby, ele deveria existir para servir você, e não você servir ao hobby. E se você ama jogos só pela dificuldade, excelente, continue. Se você ama platinar jogos, você tem toda a minha admiração. O problema nunca foi gostar dessas coisas. Eu acho que o problema começa quando a gente acha que essa é a única maneira em que todas as outras pessoas também deveriam aproveitar esse hobby. E outra coisa que eu sempre achei muito curiosa são as pessoas que sentem até um pouco de vergonha por até tentar jogar um jogo no modo fácil, como se de alguma forma isso diminuísse a experiência. E aqui eu não tô falando de jogos que foram desenvolvidos justamente para serem jogos difíceis. Eu admiro muito pessoas que jogam Souls-like, por exemplo, que são jogos em que a dificuldade faz parte da experiência. Mas não é disso que eu tô falando aqui exatamente. Porque imagina alguém dizer: você viu esse filme no modo fácil, ou você leu esse livro da forma errada. Não faz muito sentido, né? Mas é interessante que com o videogame a gente normalizou esse comportamento. Porque cada jogo é uma experiência e cada pessoa traz uma vida diferente para essa experiência. Porque tem gente cansada, tem gente trabalhando, tem gente criando filhos e tem gente apenas querendo desligar a cabeça por uma hora. Então por que todas as pessoas deveriam jogar videogame da mesma maneira? E na minha opinião, talvez a maior prova de maturidade não seja terminar um jogo na dificuldade mais alta. Talvez seja escolher a dificuldade que faz sentido para você. E isso sem sentir que você precisa da aprovação de alguém. Porque no final das contas, um hobby não deveria ser um lugar em que a gente tenha que provar o nosso valor. Ele deveria ser justamente o contrário. Um lugar que a gente lembra que a gente não precisa provar nada. E eu queria terminar com uma pergunta. Se ninguém pudesse ver como você joga, sem troféus, sem rankings, sem comentários,
sem redes sociais, você continuaria jogando exatamente do mesmo jeito? Ou jogaria apenas da forma que realmente te faz feliz? E se você ficou até aqui, muito obrigado, inscreva-se no canal e até a próxima.